Boa noite a todo mundo aí, né? Boa noite a todos. Beleza. Boa noite a todos. Hoje a gente vai fazer essa aula, que é, na verdade, a última aula antes da prova, né? Que é justamente a de Jürgen Habermas, mas, inclusive, algumas questões da prova, elas são muito ligadas a essa aula, por isso que é importante que vocês consigam participar aqui e prestar atenção nessa aula. Qualquer pergunta, quem tem acesso ao chat aí, pode fazer pelo chat, que eu vou respondendo por aqui na medida do possível também. Bom, vamos lá. A última aula que a gente faz é a junção entre o Jürgen Habermas, que eu já tinha falado para vocês, que é esse senhor que está na tela, né, o direito e a justiça, como é que ele construiu esse raciocínio. Ele é uma pessoa importantíssima quando a gente estuda o direito, porque ele traz para a gente a questão da justificação do direito, ou seja, a que medida o direito está sendo justificado dentro da sociedade. Não é simplesmente ter uma lei, mas que essa lei seja aceita para a sociedade. E é isso que a gente vai efetivamente ver aqui nesse discurso sobre o Habermas que eu vou passar para vocês. Bom, nesse segundo slide, a gente começa a falar sobre a vida do Jürgen Habermas. Né? O Habermas nasceu em 1929. Né? Isso não está aí para vocês, mas coloquem, ele nasceu em 1929, né, na Alemanha. E o que acontece? Em 1929, a Alemanha estava passando por grandes mudanças. Né? Estava começando a ascensão do regime nazista na Alemanha, tinha uma grande movimentação, né, nesse sentido de melhorar a Alemanha, de tornar a Alemanha um país forte. A Alemanha tinha saído da Primeira Guerra Mundial muito enfraquecida, né? Então eles estavam tentando fazer uma reconstrução da Alemanha. E dentro desse aspecto de reconstrução da Alemanha, estava acontecendo ali justamente um rebuliço no surgimento de um movimento que era o nazismo. Né? O Habermas, ele é filho de pastores, né, luteranos, e ele tinha uma educação muito voltada para essa questão religiosa, né? Então aliás, a maioria dos alemães eles tinham essa formação, uma formação muito religiosa, né? E o nazismo ele sempre se aproveitou muito disso, dessa questão da moral, dos costumes e tal, para apelar para isso. Bom, dito isso, o interessante de a gente entender o que aconteceu aqui na vida do Habermas é que, com 10 anos de idade, 10 anos de idade, ele começou a fazer parte de um grupo, né, que era um grupo chamado de Juventude Popular, ou Juventude do Povo. Né? A gente tem que entender que, por ele estar ali numa situação, 10 anos de idade ele tinha, né, era 1939. Então, naquele momento, ele tinha que seguir aquilo, lembrando que o pai dele, a mãe, a família toda ligada a um determinado tipo de pensamento, ele foi seguindo isso. Mais na frente, quando irrompeu a Segunda Guerra Mundial e o nazismo começou a cometer as atrocidades que cometeu, né, mais à frente, ele fez parte da juventude hitlerista, ou seja, a juventude que Hitler formou, né, com os jovens que tinham lá e que seguiam muito fielmente essa visão, né, do nazismo. Algumas influências, e aí ele foi, né, passando o tempo, algumas influências dele, foi alguns que nós já estudamos, que foi o Hegel, né, que onde o real é racional e o racional é real, né, então ele tinha toda essa questão da racionalidade ali, e ele continuou estudando, foi para a universidade, ouviu sobre Karl Marx, ouviu sobre Hegel, né, a Alemanha perdeu a guerra, né, o nazismo foi para julgamento, né? E o Habermas, ele viveu toda essa época. Então, ele conseguiu entender, né, desde sua infância até o momento em que ele foi para a universidade, defendeu suas teses, etc., o que aconteceu nesse mundo do nazismo e depois da queda do nazismo, com o final da Segunda Guerra Mundial, e do que tinha ali um aspecto importante, que era
aqueles que combatiam esse regime absolutista, que ele também fazia parte ali, né, durante a sua juventude, a sua infância, né? Uma outra influência dele foi uma pessoa chamada Hannah Arendt. Obviamente, ele era um adolescente, a Hannah Arendt já era uma senhora, né? A Hannah Arendt, ela viu de perto também a questão do nazismo, participou dos julgamentos dos nazistas, né, no tribunal, e isso fez com que ele começasse a observar com mais cuidado tudo isso que vinha acontecendo. Nesse mesmo momento da juventude do Habermas, existia uma escola chamada a Escola de Frankfurt, né? Frankfurt, uma cidade da Alemanha. Essas pessoas, esses intelectuais da Escola de Frankfurt, eles já tinham uma posição contrária ao nazismo. Eles tinham uma posição fortemente contrária ao nazismo. E isso fez com que, com essa posição fortemente contrária ao nazismo, eles fossem perseguidos, né? Veja, no primeiro momento, o Habermas, ele era o contrário da escola de Frankfurt, ele estava do outro lado, né? Ele estava na juventude hitlerista, e ali existia a escola de Frankfurt. Muitos dos intelectuais da escola de Frankfurt foram perseguidos, né? Alguns morreram, foi o caso do Walter Benjamin, que se suicidou na fronteira sendo perseguido pelos nazistas. Então, assim, eles passaram por uma situação muito difícil. Depois que o Habermas começou a compreender o que aconteceu efetivamente dentro do nazismo e tudo aquilo que se colocava, ele começou a se tornar um crítico muito ferrenho de tudo que aconteceu ali. Ou seja, como ele, como uma criança de 10 anos de idade, fez parte da juventude do povo e depois passou à juventude hitlerista lá na sua adolescência, ele começou a entender o que o motivou a colocar naquela posição, que não era uma posição efetivamente dele, né? Ele não comungava com aquilo que os nazistas colocavam, mas ele tomava parte, né? E aí foi que ele começou a entender uma coisa, isso é importante para vocês na prova, né? Ele começou a entender como é que essas pessoas utilizavam a racionalidade de forma instrumental, ou seja, usar isso que a gente chama de racional para alcançar determinados fins e determinados objetivos, sem se importar que para alcançar esse determinado fim ou esse determinado objetivo, você precise cometer qualquer tipo de atrocidade que seja. Tá? Então ele começou a entender isso. Ele falou assim: poxa, a gente lutava por uma Alemanha mais forte, lutava pela recuperação da Alemanha que estava numa situação muito difícil, mas nunca se preocupou, né, com aquilo que efetivamente estava acontecendo com as pessoas no caminho dessa busca por participar de forma efetiva nessa reconstrução da Alemanha. Entenderam isso? Então, existia uma racionalidade que o Habermas começou a entender depois que ele já começou a se entender, a ir para a universidade, ver tudo aquilo que aconteceu, e olha, ali tinha uma racionalidade instrumental, ou seja, ele pegou essas pessoas, utilizou essas pessoas, o nazismo pegou essas pessoas, utilizou essas pessoas como instrumento para alcançar uma determinada finalidade, um determinado objetivo, né, sem se importar com o que poderia acontecer no meio do caminho. Essa é uma parte interessante da história de Habermas, que foi a participação dele nessa é, nessa época, né, nesse momento conturbado da história do mundo. Num segundo momento, né, o Habermas ele foi considerado um cara que contribuiu com a história da escola de Frankfurt e da teoria crítica, que era a teoria que a escola de Frankfurt colocava. Essa teoria crítica, né, deixa eu ver a resposta à pergunta da Mayara aqui. Essa teoria crítica, né, eu vou lendo aqui aos poucos aqui, tá, gente? Para poder responder para vocês. Quando você terminar de escrever, eu já dou a resposta. Então, essa teoria crítica, ela fazia justamente, como o próprio nome diz, uma crítica à forma com que as pessoas utilizavam a comunicação para poder instrumentalizar para determinados objetivos. A comunicação, olha só que interessante, que o nazismo utilizava
ela era uma comunicação, inclusive, um dos grandes, o ministro da comunicação nazista, o Goebbels, ele dizia assim, uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade. Então, a gente tem que repetir, 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 até que as pessoas acreditem efetivamente naquilo. Então, é um uso da comunicação nesse sentido. O Habermas, ele começou a pensar nisso, e ele tinha uma teoria geral, chamada de ação comunicativa, né? Essa teoria, ação comunicativa, ela era central na questão da crítica, da teoria crítica. Por quê? Porque era através da comunicação que você convencia as pessoas a fazer aquilo que você queria, né? Então, eles criticavam isso, eles diziam, não, tem que ser mais honesto, tem que ser mais ético na comunicação, porque o que está rolando realmente com as pessoas é que é, essas pessoas elas estão sendo induzidas a acreditar numa coisa que não é real, né? É isso que dizia a teoria crítica. E o que o Habermas colocou foi, existe uma ação comunicativa, então as pessoas agem através da comunicação para fazer com que os outros façam o que ela deseja. No caso, o nazismo utilizou disso. Essa comunicação, ele dizia, é uma forma de entendimento mútuo. Então, assim, eu, você, ele, outra pessoa, nós temos ali, nós não nos conhecemos, mas temos alguns valores que são comuns entre nós. A partir do momento que a gente começa a conversar, a gente percebe que temos valores em comum. Isso faz com que nos juntemos ali, né, e possamos tomar determinadas atitudes juntos, buscando uma determinada finalidade. Ele dizia, essa comunicação, ela busca esse entendimento mútuo. Mas quando ela está revestida de uma racionalidade instrumental, simplesmente instrumental, ela não considera outras coisas, outras pessoas, outros objetos, outros obstáculos que possam ter no caminho. Ela só quer atingir um determinado objetivo, né? Porém, a ação comunicativa, ou seja, o ato das pessoas se comunicarem, guardem bem isso, tá, gente? A ação comunicativa, o ato das pessoas se comunicarem, né, é essencial para a democracia, assim como para a formação da opinião pública. Tá? Então, essa daí foi uma das grandes, anotem isso também, essa daí, a ação comunicativa, importante e essencial para a democracia e para a opinião pública, foi uma das grandes contribuições do pensamento de Habermas para a escola de Frankfurt e para a teoria crítica. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente deve guardar. Depois que ele passou por todos eles, já dou a palavra para você, André. Depois que ele passou por tudo aquilo, ele começou a pensar, peraí, existem coisas aqui que estão erradas. Primeiro fala a Andréia, depois fala o seu Coelho. Andréia, por favor. Professor, pode repetir o que o senhor pediu para anotar aí? É ação comunicativa, importante, e o resto? A ação comunicativa é importante para a democracia e a opinião pública. Isso é o que colocou Habermas. E segundo, essa ação comunicativa é a grande contribuição do Habermas para a teoria crítica. Tá? Isso é importante que vocês lembrem. Beleza? Obrigada. Seu Coelho. Seu Coelho. O microfone está desligado, você não tem que ligar o microfone aí. Tá. Eu acho que levantou a mão aí, mas não conseguiu falar. Bom, beleza. Eu vou continuar. Se eu conseguir falar, você me avisa. Então tá aí. Essa é a primeira coisa que a gente tem que guardar, essa questão da ação comunicativa, que ele veio desenvolvendo depois. A segunda coisa importante, né, que o Habermas pensou foi sobre a questão da esfera pública. A esfera pública foi sempre uma questão discutida por muitos filósofos, né, anteriores ao Habermas, até mesmo o Sócrates, né, discutia a esfera pública. A esfera pública, né, é vista como um espaço social para discussão das questões públicas. Tá? Então, se você tem ali a Câmara dos Deputados, o Senado, você tem audiências públicas, né?
são espaços sociais para discussão de questões públicas. Isso a gente chama de esfera pública, é isso que o Habermas também chama de esfera pública. Essas esferas públicas, as audiências públicas, a Câmara, o Senado, eles são importantes para o funcionamento de qualquer democracia, né? Então, não existe uma democracia sem ter esses espaços de discussão das questões públicas, tá? Isso é o que o Habermas diz que, se não houver esses espaços sociais para a discussão de, das questões públicas, começa-se a ter aí um declínio da sociedade moderna, ou seja, a sociedade moderna passa a não ter mais sentido, em termos gerais. Tá? Então, a questão da esfera pública é importantíssima para ele. E ele coloca que, eu vou passar para você para o outro, que essa discussão que é feita na esfera pública, né, esse discurso que a gente chama de discurso público, a deliberação democrática são essenciais, e aí vocês anotem isso também, está no slide aqui, né? O slide depois eu vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar por aqui, deixa eu ver se consigo. Bom, eu compartilhei o slide aí com vocês através do chat, depois eu mando também, ponho lá na sala SAP. Então, o que acontece? Ele diz que o discurso público e a deliberação democrática nesses espaços que a gente chama de esfera pública são necessários e essenciais para legitimar o direito e a condição, né, das decisões jurídicas justas. Então, se você não tem esse espaço de discussão, se você não tem um tribunal, por exemplo, né, onde o advogado exerce, caso que vocês vão fazer, o advogado exerce o direito de defesa do seu cliente, se você não tem esse espaço aberto, você não pode aliás, você pode questionar a legitimidade do direito. Porque, assim, olha, eu não consigo discutir isso. E mesmo na formação da lei, se você não tem esse espaço público para se discutir como é que essa lei vai ser, para deliberar democraticamente, você não pode dizer que essas leis são justas. E vamos aqui dar um exemplo bem claro. As ditaduras, de um modo geral, ditaduras ao redor do mundo, elas criam leis que não são discutidas com ninguém, né? E essas leis são aplicadas. Quando nós, lá no começo da nossa aula de direito aqui, de filosofia de direito, filosofia geral e jurídica, nós falamos do caso de Antígona. E nós dissemos que, olha, tem uma lei que não permite que você enterre o seu irmão porque ele é considerado traidor. Mas essa lei não foi a julgamento público, tanto que o filho do, do rei lá questionou, falou assim, olha, mas o povo não aceita essa lei que você está dizendo aqui. Falou assim, mas eu sou o responsável pela lei, eles têm que aceitar, porque foi eu que disse, né? Então, isso é uma prova de que, apesar de existir a lei, esse direito não é legítimo, não é legitimado pela sociedade. Porque, como eu disse para vocês nas aulas, né, o direito nasce da sociedade, né? Ubi societas, ubi jus. Aonde está a sociedade, ali está o direito. Então, para que ele seja legitimado, tem que existir a esfera de discussão, tem que saber que ali essa lei é justa ou não é justa, tem que ter o direito de defesa, os espaços onde o advogado vai exercer também a sua função, certo? Então, isso é importante você saber. A segunda contribuição de Habermas foi essa. Primeira, a ação comunicativa, ou seja, o agir através da comunicação. E o segundo, a esfera pública. A esfera pública é o espaço de discussão das questões públicas. Então, isso foi a segunda coisa que ele colocou. Tá. Vimos aqui, até aqui, dois aspectos importantes do Habermas. Ação comunicativa, esfera pública. Mas aí a gente se pergunta, como é que ele acredita que isso vai acontecer? É assim, no passo de mágica, de qualquer jeito e tal? Não. Existe, né? O Habermas, ele coloca que existe formas disso ocorrer. Aqui tem um exemplo de questão que pode ser muito parecida com uma questão de prova, para que vocês possam entender mais ou menos sobre o que a gente já acabou de falar, a questão da esfera pública aqui. Qual das seguintes descrições, olha lá, isso na prova, prestem bastante atenção quando eu colocar uma questão assim, ó. Qual das seguintes
descrições, não se aplica ao conceito de esfera pública em Habermas. Não se aplica, não é que se aplica, não se aplica. Vamos lá. Letra A. É um espaço de debate livre e aberto. Bom, positivo, é isso mesmo que ele quis dizer. Segundo, permite a participação cidadã na vida política. Positivo, é isso também que ele quer. Isso aí está certo. Letra C. Está em declínio devido à influência da mídia. Bom, vamos passar esse para o próximo, que aí na próxima eu explico. Letra D. Serve exclusivamente para discussões econômicas. Não lembro de ter falado isso aqui. Eu acho que isso daí não está correto. E letra E. Facilita a formação da opinião pública. Correto. Foi isso que a gente falou sobre a questão da esfera pública. Bom, a resposta está na cara, né, gente? Vamos aqui, ó. A letra D serve exclusivamente para discussões econômicas, não é isso. O espaço, a esfera pública, ela serve para toda a discussão de questão pública, inclusive econômica. Tá? Todo tipo de discussão é feito ali. Numa Câmara de Deputados, numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, se discute de tudo. Todas as leis que são públicas são discutidas ali. Né? Num tribunal, a depender do tipo de causa, todo tipo de discussão vai ser feito ali. Né? Ele enfatiza, Habermas, a importância dessa deliberação pública e da discussão democrática na esfera pública. E aqui eu vou voltar um pouquinho no outro para explicar uma coisa que eu acabei deixando passar para vocês. O Habermas, ele acredita, né, que a mídia ela teve uma influência negativa com respeito à ação comunicativa, ou seja, ela desinformou as pessoas, né, durante o regime nazista, serviu como forma de desinformação das pessoas. Ele diz, esse declínio que está acontecendo na sociedade moderna se deve muito à mídia, que a mídia ela tem uma busca por um objetivo, que é a audiência. Então, essa busca pelo objetivo da audiência acaba desinformando o cidadão, né? Porque ele vai dar notícia que vai atrair pessoas para ele, né? Há coisas que às vezes não são reais, né? E que mais à frente se provam não reais, mas que está atraindo ali a sua audiência. Então ele fala realmente que existe um declínio, né, da ação comunicativa na sociedade moderna em razão da mídia estar distorcendo algumas coisas que vão sendo colocadas. Essa é uma posição do Habermas. Obviamente ele estava se colocando ali naquele momento. Hoje a gente também pode ver isso, mas ele estava fazendo esse exame exatamente olhando para a mídia nazista na época imperial. Beleza? Então, a resposta correta, né, é não se aplica ao conceito de Habermas, a questão de ser exclusivo somente da questão econômica. Não é isso, não. Ele se aplica a todo tipo. Bom, o Habermas, ele estudou tanto o Hegel, que a gente já viu, que é aquele cara do o real é racional e o racional é real, a gente viu na anterior, em que ele tudo era racional, tudo era aquele negócio de, vai seguir toda uma linha que o povo, tudo aquelas decisões que são tomadas, são um conjunto de decisões, são algo que vai emanar do povo. E ele estudou também o marxismo, que fez uma crítica justamente ao Hegel por isso. O Marx, ele diz assim, não é assim que acontece, né? Não é simplesmente o povo, conjunto do povo que toma a decisão e põe lá, não, existe um grupo dominante, esse grupo dominante é que impõe a sua vontade, muitas vezes ali. Se não houver, e aí vem o Habermas fala, é por isso, né, com base nisso que o Karl Marx fala, ele fala, é por isso que tem que existir os espaços democráticos, é por isso que tem que existir a esfera pública, porque se não tiver Câmara de Deputados, Senado, Assembleia Legislativa, câmaras municipais, tribunais, se não tiver essa estrutura onde pode ser feito o debate público, então esses grupos realmente vão imperar, porque não vai ter como você discutir, porque vai passar direto, se lembra? Então, ele prega uma transformação nessa dialética hegeliana, que é tese, antítese e síntese, né? Ele foca essa comunicação numa comunicação social, onde todas as pessoas têm o direito de falar, né? E ele analisa também essas estruturas de poder e as relações com as classes sociais que existem, que foi o que o Karl Marx falou, assim, olha,
Não é só a questão de a lei que está ali é um reflexo do que o povo quer. Não, a lei que está ali pode ser reflexo de uma classe dominante. O Habermas fala, para que não seja isso, vamos criar uma estrutura de discussão ampla que as pessoas possam se colocar. Certo? Então, esse é um pensamento dele. Bom, teve a Segunda Guerra Mundial, como eu disse para vocês. A Segunda Guerra Mundial aconteceu com a ascensão do nazismo. O nazismo foi um regime autoritário, né? Não foi um regime ditatorial, e isso é importante que a gente diga, para as pessoas entenderem, que, na verdade, o Hitler ele passou por uma votação, ele foi eleito. Né? Então, o grande lance aqui é entender como que as pessoas conseguiram elegê-lo. Né? Bom, o Habermas, que nessa época tinha 10 anos de idade, né? Foi em 1933 que o Hitler foi eleito, ele tinha menos de 10 anos, ele nasceu em 1929, ele, olhando para essa época, lógico, depois de que passou, ele olha para essa época e diz o seguinte, o que aconteceu ali foi o seguinte, todo mundo acreditava na racionalidade. Ah, nós somos racionais. Todas as pessoas observavam o que era colocado na mídia de um país que estava destroçado, pessoas passando fome, empregos precários, tudo isso existia, né, mano? Era um fato, tá? Então, assim, utilizando dessas informações que eram verdadeiras, né, regimes autoritários conseguiam se impor com um discurso dizendo assim, olha, nós vamos reconstruir esse nosso país, nós vamos voltar a ser aquele país grandioso que nós éramos antes. Né? O apelo a uma raça pura, ariana, não foi o primeiro ponto que se colocou dentro do regime nazista. Não foi isso. Eles começaram com um discurso de reconstrução do país, né? De fazer a Alemanha para os alemães. Essa era a ideia, a Alemanha para os alemães. Né? Então, muitas pessoas, pensava o Habermas, pensa, né, ele está vivo ainda, pensa o Habermas, ele diz assim, muitas pessoas entenderam esse discurso racional, né, que dizia que as pessoas tinham que reconstruir, que a Alemanha era para os alemães, que precisava reconstruir ali os empregos, dar melhor condições de vida para os alemães. Num primeiro momento, por um esforço que não era visto por todos, vocês têm que lembrar que nessa época não tinha internet, né? Não tinha gente filmando para jogar para o mundo todo. Aqui o que acontecia, por exemplo, em Frankfurt, demorava para chegar lá em Munique. Então, existia ali um delay para uma pessoa entender o que aconteceu lá. Então, o que acontecia? Pessoas eram colocadas em guetos, em favelas, né? Os bens dessas pessoas eram tomados para que esses bens fossem para o governo, né? De tal maneira que fosse favorecer os alemães como modo geral, né? Isso foi colocado. As indústrias bélicas, principalmente de produção de armas, foram ativadas, né? E tudo isso com um discurso de nós vamos reconstruir a Alemanha para os alemães, tá? Foi na comunicação o que acontecia era isso. Então as pessoas, o povo alemão, né, seguiu esse discurso, porque não tinha nada demais, né? A Alemanha para os alemães, a gente vai reconstruir o nosso país. Então, na teoria, quando a gente pensa racionalmente, não teria nada demais. O que tem demais eram os meios que eram utilizados para que isso acontecesse, né? E era isso que os alemães não conseguiam enxergar, porque a comunicação entre as pessoas era uma comunicação instrumental e não uma comunicação aberta, onde todos sabiam o que acontecia. E um dos recursos que era utilizado, por isso que nós vimos que o Habermas ele lança uma crítica sobre o declínio da comunicação na sociedade moderna devido à mídia, era que essa mídia estava a serviço desse grupo. E eles diziam na mídia o tempo inteiro, a culpa do que está acontecendo é de tal pessoas, a culpa é do que está acontecendo. Então, assim, o regime nazista, o governo que ali se situava na Alemanha, muitas vezes não falava nada disso, mas a mídia contribuía para isso. Tá? Até que
em determinado momento, o ministro da comunicação da Alemanha, que era o Goebbels, falou assim, olha, vocês tomem cuidado. Ele estava falando para as outras pessoas para além dos alemães, porque a Alemanha vai se reconstruir. E foi um discurso, o discurso do Goebbels, quando ele fez assim, um discurso para exaltar o povo alemão, dizer assim, olha, nós agora estamos juntos, estamos fortes, vamos para cima, né, vamos reconstruir esse país. Só que, na verdade, ele estava fazendo um discurso para destruir os outros grupos que estivessem na Alemanha. Era um discurso de morte. Né? Bom, mas não se percebeu isso. Então, tivemos aí a Primeira Guerra Mundial e produziu pessoas como esse cidadão que vocês estão vendo aí. Esse cidadão chama-se Adolf Eichmann, né? Para vocês entenderem como é que o povo alemão absorveu esse discurso comunicativo. O Eichmann era um oficial alemão. Ele foi responsável por levar milhares de pessoas para a Câmara de Gás, né? E o Eichmann, ele foi para o julgamento. E, como vocês estão vendo, ele está de terno, gravata, bem vestido, bem portado, né? Porque isso era uma determinação do alemão, então ele tinha que sempre estar bem trajado, né, para poder se apresentar. E aí perguntaram para ele, olha, você foi acusado, você está sendo acusado da morte de milhares de pessoas. O que você tem a dizer sobre isso? Ele falou, eu nunca matei ninguém. Eu nunca matei ninguém. Eu simplesmente cumpri as ordens. Porque o Eichmann era um oficial. E o que, que ele fazia? Vinha lá a lista de prisioneiros, ele encaminhava os prisioneiros na lista para a Câmara de Gás ou para os campos de concentração e dali para a Câmara de Gás. Né? Colocava as pessoas num trem, e esse trem levava para os campos de concentração e dali as pessoas eram mortas. Então, o que, que o Eichmann disse para o tribunal, nesse momento que vocês estão vendo ele de pé aí? Ele fala assim, eu não fiz nada demais, eu só estava cumprindo as ordens do meu país. Né? Eu era um oficial da Alemanha, estava cumprindo as ordens do governo da Alemanha. Eu não matei ninguém. Né? E ele foi condenado, né? Foi condenado à forca, se não me engano, e ele morreu dizendo: eu não matei ninguém. Eu cumpri as ordens que me foram dadas. Simplesmente isso. Eu era simplesmente um burocrata que cumpria ordens e nunca matei nenhuma pessoa. Bom, isso demonstra uma coisa que o Habermas coloca, que chama-se racionalidade instrumental. Ele estava cumprindo racionalmente tudo aquilo que burocraticamente era colocado para ele. Ele tinha que mandar os prisioneiros selecionar e saber, cabe quantos prisioneiros nesse trem? 100. Ah, pode colocar 100 prisioneiros aqui, esse outro trem vai mais 100, esse outro aqui vai 50. Tal. Eu pegava ali, fazia as listinhas, distribuía e falava, pode levar para os campos de concentração os prisioneiros. Ele levava os campos de prisioneiros para a concentração. Então, assim, isso para ele era uma coisa racional. E ele morreu jurando que não tem nada disso. Eu simplesmente cumpri umas ordens que foram dadas para mim. Né? E o povo alemão, né, que participou aí, muitos deles tinham essa mesma mentalidade. Nós estamos reconstruindo a Alemanha, nós estamos cumprindo ordens que são dadas para que a gente faça com que a Alemanha se recupere. Tá? Foi desta forma de pensamento que o Habermas tirou aquilo que ele chama de racionalidade instrumental. Né? Bom, o que significa essa racionalidade? Existem dois tipos de racionalidade, segundo ele. A racionalidade comunicativa e a racionalidade instrumental. A racionalidade instrumental, ela serve simplesmente como uma coisa, como algo de eficiência para atingir determinados fins específicos. É o caso do Eichmann, desse cara do julgamento. Ele disse: eu só estava cumprindo ordens. Eu era um oficial da Alemanha, a Alemanha me deu uma ordem, eu fui lá, era para separar prisioneiros no trem, né? Ele era tipo um contador, então ele separava prisioneiros, mandava 10 para ali, 100 para cá. Né? Eu cumpri e acabou. Ah, mas o senhor assassinou milhares de pessoas. Eu não matei ninguém. Acabou. Isso é racionalidade instrumental. Eu eficientemente separei o que tinha que separar, fiz o que tinha que fazer, atingir os fins que tinham que ser atingidos e nada mais que isso. Era para a Alemanha crescer, a Alemanha para os alemães, fim do papo. Né?
Por outro lado, o Habermas diz, quando você tem esse tipo de racionalidade, especificamente ela, ele não está dizendo que não tem que ter essa racionalidade. Ele está dizendo, essa racionalidade por si só não é suficiente para que você possa legitimar o direito, né? Há que se ter uma racionalidade chamada de racionalidade comunicativa, onde as pessoas têm um entendimento mútuo, onde essas pessoas entram em consenso. E isso a gente vê o que acontece nas câmaras legislativas, volto a dar esses exemplos, né, nas câmaras legislativas, né, na Câmara dos Deputados, no plenário do Supremo Tribunal Federal, né? Essas decisões são decisões que são decisões de consenso mútuo, de entendimento, decisões de consenso, de entendimento mútuo, tá? Então, é isso que o Habermas defende. Ele defende que tem que haver uma racionalidade comunicativa, porque nessa racionalidade comunicativa, os meios são considerados. Não é só uma questão de fins, não é só uma questão de eficiência, é uma questão de saber o que eu estou comprometendo nos meios aqui, dessas pessoas que estão comigo, e que podem me atingir futuramente. Certo? Então, aí há a grande diferença de uma racionalidade para outra. Esse conceito de racionalidade comunicativa, o Habermas trouxe desses dois caras, o Freud, né, e o outro, o Wittgenstein. Tá? Do Freud, ele trouxe alguns elementos da psicanálise, e do Wittgenstein, elementos da filosofia da linguagem. Né? Essa análise da comunicação e da linguagem, né, são cruciais para a interação humana e para a organização social. O Freud, vocês sabem, é aquele que estudou o inconsciente, né? Aquilo que está por trás das coisas, dos interesses que as pessoas têm, que aí está inconsciente em você. E a linguagem foi estudada por Wittgenstein de tal maneira que, que o Wittgenstein diz assim, cada grupo social tem um tipo de linguagem, tá? Que é próprio dele. Quando vocês forem estudar aí, sociologia do direito, vocês vão ouvir falar de campo jurídico, uma teoria de Pierre Bourdieu. Ele diz assim, ó, no campo jurídico, as pessoas que estudam direito ou que trabalham com direito, elas têm uma linguagem própria, é uma linguagem só delas, né? De tal maneira que só eles conseguem compreender efetivamente o que está rolando ali entre eles, tá? Então, esse é um ponto essencial, né, para a gente entender o que o Habermas pensa por ação comunicativa. Na ação comunicativa, ou nessa racionalidade comunicativa, desculpe, ele diz o seguinte, ele diz, as pessoas, elas vão lá, se reúnem, e elas têm alguns desejos que são íntimos dela. Vai prevalecer isso? Não. Vai prevalecer o consenso, vai prevalecer o interesse mútuo, tá? Porque se prevalece somente aquilo que você tem como desejo seu íntimo, então você pode estar acabando prejudicando as pessoas no meio do caminho. Mas se você entra num consenso, né, aí você tem aí algo que pode ser, que não vai ser tão, vai criar malefícios para grupos que estão ali. Essa é a ideia que o Habermas coloca. Tá? Ele tirou essa ideia desses dois personagens aí. Bom, quando a gente fala de escola de Frankfurt, como eu disse para vocês, na Segunda Guerra Mundial, na época que Habermas ainda era criança e adolescente, a escola de Frankfurt já existia, né? Já tinham ali alguns personagens. E eles criaram essa teoria crítica, que é criticar justamente o que estava acontecendo no nazismo. Eles tinham uma crítica à economia política, que o próprio nazismo adotou também, que, isso aí, vamos criar fábrica e abrir fábrica, né? Eles criticaram a própria ideologia do nazismo, eles criticaram a alienação, onde as pessoas eram levadas a acreditar no discurso que a gente já viu aí, no discurso de eficiência, a Alemanha para os alemães, né? De tal maneira que a pessoa ficava completamente alienada dos direitos de outros seres humanos que estavam ali, né? E eles também pregavam uma ênfase na transformação social, ou seja, onde as pessoas parassem de ver esse discurso racional, fechado, rigoroso, e passassem a adotar uma outra forma de pensamento. O Habermas foi um dos caras que contribuiu para essa escola, como nós já vimos antes,
com essa história, com essa ideia, né, vamos dizer assim, da ação comunicativa, e com a ideia da esfera pública, da tal maneira que a gente acabou de ver aqui. Certo? Vamos ver uma questão aí também que pode cair na prova? Ó, qual das seguintes afirmações não representa contribuição de Habermas para a teoria crítica? Não é contribuição de Habermas para a teoria crítica. Vamos lá. Introduziu o conceito de racionalidade comunicativa. Ele introduziu esse conceito? Introduziu, né? Acabamos de falar sobre a racionalidade comunicativa. Ele que começou a pensar essa ideia. Argumentou que a linguagem é essencial para a mediação de conflitos. Acabamos de falar sobre isso agora, né? Dizendo que para que a gente possa ter aquelas relações, o consenso, né? Para ter o entendimento mútuo, a linguagem é importante. Propôs a racionalidade instrumental, propôs que a racionalidade instrumental, desculpa, é a única forma válida de racionalidade? Agora eu pergunto para vocês, isso aqui está correto? O Habermas propôs que essa racionalidade instrumental é a única forma válida de racionalidade? Responda no chat, né, para eu poder ver se vocês estão ok. Então, essa daqui é a questão errada, né, a C. Não, ele não propôs, para vocês saberem. Né? Como a gente pode ver aqui, essa daí, obrigado, estou vendo que vocês respondendo, essa daí é justamente a questão errada. Ele não diz que a racionalidade instrumental é a única forma. Ele diz, não, não. A gente precisa aplicar a racionalidade comunicativa. Precisa trazer as pessoas de forma que elas entendam o que está rolando, que elas saibam de forma ética o que está acontecendo e possam opinar. Né? Não é só questão da gente ver um objetivo e buscar um determinado fim. Não é isso. É poder entrar em um consenso. A contribuição da sua teoria do agir comunicativo e da ação comunicativa é uma grande contribuição para essa escola de Frankfurt para a teoria crítica. Legal? Então é isso que a gente tem que guardar. Ele trouxe essa contribuição aí justamente para se opor a essa racionalidade instrumental. Bom, vamos lá. Pensando aqui nessa questão da teoria crítica, que é, como eu disse para vocês, a crítica que a escola de Frankfurt já fazia à sociedade moderna na época que surgiu o nazismo, né? O Habermas, ele expandiu essa teoria crítica com essa questão da ação comunicativa. Então, ele aumentou essa crítica. Ele agora falou assim, olha, agora a gente tem que criar espaços democráticos, tem que criar esferas públicas para que possa se deliberar. A importância dessa deliberação pública, desse discurso democrático, foi uma das coisas que ajudou, por exemplo, na formação da União Europeia. Hoje vocês sabem que tem a União Europeia, né, que são vários países que se juntaram, e ali tem um parlamento, tem um banco, tem tudo, então, tem uma moeda única, que é o euro, né? Então, o Habermas foi um dos caras que contribuiu para a formação da União Europeia, né? Ele colocou isso porque ele dizia assim, olha, tem que haver uma deliberação pública, um discurso democrático dentro de toda a Europa, para que isso não aconteça novamente, para que o nazismo não volte a acontecer. Então, juntam-se os países e, a partir daí, esses países passam a discutir de forma democrática, né, deliberando de forma pública. Ele contribuiu, inclusive, para isso também. Né? Ele introduziu esse conceito de racionalidade comunicativa na teoria crítica, que antes não existia. Né? Ele fala, olha, tem que haver uma racionalidade comunicativa, tem que ter o espaço, sentar todo mundo, de forma que todo mundo possa entender. Então, essa é uma das contribuições fortes dele para esse momento, né, que é da Europa. Tá? Essa teoria do agir comunicativo, né, é a teoria principal dele. Né? E junta tudo isso que nós vimos até aqui. Ele coloca a comunicação como algo fundamental para coordenar todas as ações que você tem, né, em termos de Estado, né, claro, em termos público. Né. Ele coloca essa crítica à racionalidade instrumental, que nós já falamos sobre ela aqui exaustivamente, né, e essa crítica se aplica a qualquer coisa. Né. Quando você tem uma racionalidade simplesmente instrumental, você não considera os meios, né. E ele coloca essa comunicação linguística fundamentada numa ética, ou seja, você não comunica de qualquer forma. Você tem que ser ético, você tem que ter compromisso com a verdade, você tem que buscar a democracia. É isso que o Habermas coloca.
Você tem que ter compromisso com a verdade, tem que ser ético na comunicação, né? E isso é essencial para que a sociedade evolua. Em sua obra, ele tem uma obra chamada Teoria do Agir Comunicativo, ele elabora tudo isso que a gente viu sobre a questão da comunicação linguística, como ela pode fundamentar uma ética, uma democracia deliberativa. Ele não só trouxe todas as contribuições daqueles caras que a gente viu lá no começo, Karl Marx, Hegel e outros que ele tinha estudado, né? Mas ele se tornou uma figura central na evolução da teoria crítica que hoje ainda existe, né? Uma condição, um dos intelectuais mais respeitados do século XX. O Habermas é um dos intelectuais mais respeitados do século XX. Essa parte que eu ponho em amarelo é justamente para que vocês guardem na nossa aula aqui, ó. Ele, ao distinguir uma ação estratégica, o que é uma ação estratégica? Aquela que você pensa tudo bonitinho assim, todo quadradinho e tal, a gente vem aqui, vai aqui, abre a porta, faz assim, pula, tal, tal. Uma ação estratégica, de uma ação comunicativa, onde, para que você possa tomar ação, você tem que fazer primeiro um consenso. O Habermas, ele define que a primeira, ela é orientada para o sucesso, é orientada para você alcançar um determinado fim. Não importa as armas, os bens, as ameaças, as seduções, a influência, a definição, não importa nada. O que importa é o sucesso da missão. Tá? Na ação comunicativa, os atores eles tratam de harmonizar internamente os seus planos de ação. Eles entram num consenso para poder perseguir suas respectivas metas, né? Dentro de um acordo que eles vão fechar entre eles, né? E eles negociam, isso é importante, guardem bem isso, negociam a situação e a consequência que vai rolar daquelas ações que eles vão tomar, certo? Então é tudo negociado. Eles não fazem, vamos ali, não, tudo bem, vai morrer 10, não tem problema de morrer 10, não tem problema de morrer 10. Você vai ter que medir essa consequência, medir as situações que você está fazendo. Tá? Então, ele diferencia a ação estratégica da ação comunicativa. A ação comunicativa ela é um consenso e ela considera todas as consequências dos atos das pessoas. Isso é importante dentro de um ambiente democrático, né? Onde as pessoas podem opinar de forma livre, né? Onde as pessoas podem ter direito ao protesto, né? Nos espaços públicos ou nas esferas públicas. A própria rua é uma esfera pública, então isso é importante que a gente coloque também. A rua é uma esfera pública. E essa discussão ela é feita de tal maneira que todos tenham o conhecimento do que está acontecendo. Não existe nada omiscuído, não existe nada escondido. Todo mundo tem conhecimento do que está acontecendo e eles estão ali discutindo de tal maneira que possa chegar a um consenso. Isso é essencial aqui. Okay? Bom, isso daí que a gente acabou de falar é o contexto principal de uma democracia deliberativa. Superar a mera agregação de preferência individual, né? Não é a questão, eu gosto disso, você gosta daquilo, eu gosto do outro, não. Isso é agregação de preferência individual. A importância do debate público, o uso da razão na construção da ordem jurídica, né? Ao mesmo tempo ela tem que ser justa e democrática. Então, vai fazer uma lei, vamos debater essa lei exaustivamente até que chegamos num consenso, né? E até que cheguemos aí num entendimento mútuo. O Habermas ele diz, isso não é algo fácil. Isso não acontece, e geralmente é o caminho mais demorado, mas é o caminho preferível para se tomar. Porque o caminho mais rápido é da razão instrumental, né? Vamos atingir esse fim, vamos embora. O caminho mais demorado é o caminho do consenso. Isso é que é colocado por ele. Bom, nesse caminho do consenso, a gente tem a legitimação do direito através de uma comunicação que a gente chama de comunicação racional. Aí já é uma outra forma. Ou seja, agora sim a gente vai entrar
um consenso entre nós, vai elaborar uma lei, e essa lei ela pode ir a um plenário e ser discutida a sua aplicação, a forma com que ela foi aplicada. O importante é que essa lei ela passou por uma deliberação pública e ela foi justificada. Essas leis, essas decisões judiciais, elas têm uma justificação pública, ou seja, as pessoas debateram sobre ela. Quando a gente olha para um plenário do CNJ, por exemplo, do Conselho Nacional de Justiça, aonde eles debatem ali algumas aplicações das leis, ele não debate da lei, ele não cria lei, ele debate a aplicação de leis ali, né, como que elas devem ser, como que deve ser a constituição dos tribunais, né, etc. Nós vemos ali uma forma de justificação pública das decisões judiciais, né, justificação pública daquilo que a gente chama de jurisprudência. Esse espaço que você está vendo é uma esfera pública, uma esfera de discussão que nós temos aqui no Brasil. Eu trouxe esse exemplo para vocês verem. A Câmara dos Deputados também é, sim, ali se faz a lei. Aqui se discute a lei que foi feita e a sua aplicação, né? Mas, de qualquer maneira, são esferas públicas e justificam a lei, porque, guardem isso, né? A lei, né, aonde está a sociedade, está a lei. A lei surge da sociedade. E é a partir dela que se justifica também. Bom, isso que é importante a gente entender. Essa justificação do direito, segundo Habermas, ele tem um livro chamado Direito, Democracia, Empaticidade e Validade, é explorado exaustivamente nessa teoria da democracia deliberativa, né, com um papel central do discurso público na formação e na justificação desse direito. Tá? O discurso público é essencial para que o direito seja aplicado de forma a não ter aquela famosa lei para inglês ler, a lei que não pega, né, que a gente costuma dizer. Então, tem que haver a justificação pública disso. É isso que ele coloca. Tá? Para concluir aqui, né, a gente já chegou ao fim dessa nossa exposição, né, o Habermas ele coloca a comunicação e o consenso como algo essencial para a construção da democracia, né? Assim como a gente tem a normatividade, a separação entre direito e moral, colocada por Hans Kelsen. A gente não conseguiu aqui estudar aprofundadamente, não conseguiu ver o Hans Kelsen aqui, que não deu tempo da gente chegar até ele, mas essa questão da norma, como a norma é feita, e a separação entre a norma e a moral, entre o direito e moral, né, é colocado por Hans Kelsen aí. Equidade, imparcialidade distributiva, ou seja, todas as pessoas com o mesmo direito são iguais perante a lei, essa imparcialidade distributiva da lei, que é colocada por Rawls, né, que também foi outro filósofo que a gente não viu, né, mas que é importante, e o Habermas ele influenciou bastante esses filósofos também, foi influenciado por eles também, de certa forma, né? E a questão aí nós temos no Alberto Bobbio, dos direitos humanos como uma medida de justiça, e isso a gente vê quando o Habermas ele coloca que tem que se considerar as consequências dos atos que são tomados aí no nosso dia a dia, né? Então, essas coisas que a gente colocou aqui, né? Eu vou só fazer isso que a gente colocou aqui são posso dizer assim, aquilo que é essencial do Habermas. Não deu para a gente discutir em todos os detalhes, mas quero que vocês guardem uma coisa importante, que é a crítica que ele faz a essa razão instrumental, a questão dele pregar essa ação comunicativa para se chegar a um consenso e a um entendimento mútuo, e a justificação do direito dentro de esferas públicas, como conselhos, deliberações públicas, câmaras e assembleias, porque é ali que o direito se justifica, né, a partir da sociedade.